Olá, queridos alunos. Hoje vamos iniciar um curso de Direito Constitucional focado no concurso de técnico, certo? Técnico dos tribunais. Existe a previsão de publicação de edital para o TRE, Bahia, e o TRT, Sergipe. Nesses dois concursos, o TRE, o último concurso, foi realizado pela Banca CESP, e no que diz respeito ao TRT, pela Fundação Carlos Chagas. No que diz respeito ao TRT, existe uma grande possibilidade de que esse concurso seja ainda realizado pela Fundação Carlos Chagas, tendo em vista a prorrogação do contrato que se dá até novembro de 2016. E no que diz respeito à TRE, existe, da mesma forma, uma chance grande da CESP estar realizando esse concurso. Bem, os dois editais, no que se trata do conteúdo da matéria, são bem parecidos, com alguns acréscimos com um ou outro. O edital da CESP, essa parte introdutória, ela traz um ponto mais, um acréscimo de assuntos quando se trata do direito constitucional. E o principal assunto que diferencia os dois aí está em relação ao conceito da Constituição. A CESP, ela cobra muito esse conceito de Constituição e vem cobrando nos últimos concursos públicos nessa parte de direito constitucional. Bem, quando a gente trata do direito constitucional, é importante, a partir do ponto de vista do seu conceito, é importante que a gente traga aí uma visão de que esse conceito ele pode ser muito subjetivo. E o que a gente vai tentar trazer aqui é o conceito que vem sendo cobrado nos concursos públicos. Quando a gente fala de um conceito de Estado, a gente tem esse Estado como a organização de um povo, certo? Sobre um determinado território e cujo território ele vai ser dotado de soberania. Então, do ponto de vista conceitual do Estado, ele vai ser a organização de um povo num território dotado de soberania. Ao se tratar desse conceito de Estado, a gente vai perceber o seguinte: todo Estado ele tem que ter uma forma de se estruturar, ele tem que ter uma forma de se organizar. E essa organização do Estado ela passa a partir de quê? A partir de uma Constituição. Então, a Constituição ela é a forma de organização do Estado. Ela é a forma de estruturação de um Estado. E essa própria Constituição, da mesma forma, ela vai trazer aí uma forma de limitar o exercício, o direito do Estado perante o seu cidadão. Então, a Constituição, dentre outras funções, ela tem principalmente a função de limitação do exercício do poder do Estado perante a população, certo? Então, ela vai limitar esse direito do Estado. Quando você fala sobre o direito constitucional, gente, o direito constitucional, ele é o ramo do direito de maior relevância, de maior importância dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ele serve como um tronco do ordenamento jurídico brasileiro, onde a gente vai ter os ramos desse tronco, são os demais ramos do direito, certo? Mas o direito constitucional ele é a base do ordenamento jurídico. É ele em que o Estado vai se apegar, é ele que vai trazer a estrutura de organização de Estado, a forma de governo que o Estado tem. Então, quando a gente fala sobre essas questões relacionadas ao direito constitucional e o próprio conceito de Constituição, como a CESP vem cobrando, a gente tem que parar e pensar para que serve o direito constitucional, qual é o objeto de estudo e o que é essa Constituição, certo? Então, quando a gente pensa no Estado, quem é o titular do poder do Estado? Quem é que vai ter o direito do poder no Estado? É o povo. E esse povo, dentro do Estado, ele exerce esse direito através de um sistema representativo. Ele exerce esse direito através de um sistema representativo. Então, quando a gente vai para a Constituição Federal, a gente começa a entender um pouco desse direito constitucional. Vejam aí na tela
O artigo 1º da Constituição Federal de 1988, ele começa da seguinte forma: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos. A partir daí ele traz os fundamentos, coisas que nós vamos ver lá na frente. Mas no parágrafo único ele diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, gente, a Constituição, vejam, ela já traz no seu artigo 1º, ela já passa a explicar qual a forma de exercício do poder. Então, vejam, a Constituição, ela é uma norma que traz o regramento desse direito, certo? Ela é uma norma que ela vai trazer para a gente toda a estrutura do direito constitucional. Então, o direito constitucional, gente, ele tem que... quando a gente pega desse conceito, outra coisa que a gente tem que olhar: qual o objeto do direito constitucional? Qual o objeto de investigação do direito constitucional? Professor, isso vai ser cobrado pela CESP? Também. A CESP costuma cobrar isso. Porque a CESP, quando ela, dentro do edital dela, dos concursos de Tribunal Regional Eleitoral, ele tem sido um edital mais abrangente com essa parte introdutória, certo? Então, o direito constitucional, o objeto dele se divide em 3. Vamos lá. Direito constitucional especial, direito constitucional comparado e o direito constitucional geral. Quando a gente trata do direito constitucional especial, qual é o objeto do estudo? É uma determinada Constituição. É uma Constituição específica que está sendo vigente em um determinado Estado. Então, quando a gente trata do direito constitucional especial que a gente está estudando, nós vamos avaliar o quê? A Constituição Federal de 1988, que está em vigência hoje. É a Constituição brasileira. Então, o direito constitucional especial, ele vai estudar exatamente a Constituição que está vigendo, a Constituição vigente naquele Estado específico. Quando a gente fala sobre o direito constitucional comparado, aí a gente vai analisar qual é o objeto desse direito constitucional comparado. Ele vai avaliar o quê? Várias constituições, sejam constituições distintas, certo? Sejam constituições de estados ou que sejam constituições que levem em consideração o tempo, constituições anteriores. E esse direito constitucional comparado, ele tem justamente essa função de analisar uma Constituição com a outra Constituição e mostrar as principais diferenças existentes entre elas. Então vejam, o direito constitucional especial, ele vai estudar uma Constituição específica, uma Constituição vigente. O direito constitucional comparado, ele vai tratar o quê? Ele vai tratar de analisar várias constituições, certo? E nós temos o direito constitucional geral. Esse direito constitucional geral, ele visa, na verdade, analisar o próprio conceito da Constituição, as diretrizes, sistematizar, dar unidade a esse direito constitucional, avaliando o quê? Avaliando os princípios. Nós não estamos estudando uma Constituição, não estamos estudando a outra Constituição. Estamos estudando princípios que vão ser aí atinentes a esse direito constitucional. Certo? Então, partindo do conceito, partindo de uma análise conceitual do direito constitucional, a gente começa a pegar o seguinte. Primeiro, o que é a Constituição? Gente, por lógico, a Constituição é o objeto de estudo do direito constitucional. A Constituição, ela vai ser uma lei fundamental, uma norma suprema do Estado. Se do ponto de vista hierárquico nós formos analisar, vamos ver que a Constituição Federal, ela está no topo da pirâmide hierárquica, ela está acima das demais normas. Então, ela é uma norma suprema, ela é uma norma fundamental dentro da estrutura de um Estado. Então, ela é o objeto do estudo do direito constitucional, ela é a lei fundamental, a norma suprema do Estado, e é ela que vai reger a organização política jurídica do Estado, político-jurídica do Estado. É ela quem vai estruturar o Estado. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: a Constituição Federal, ela é considerada como um manual de instrução
do Estado. Ela que vai trazer as regras político-jurídicas de dentro de um Estado, certo? E dentro dessa Constituição, nós temos que entender o seguinte, essa Constituição ela tem que ter um conteúdo. Qual é o conteúdo da Constituição? Como norma de organização do Estado, como o manual de instrução do Estado, a Constituição ela tem que trazer, primeiro, qual a forma de Estado que se aplica, certo? E isso a gente vai analisar do ponto de vista da Constituição brasileira, analisando cada uma dessas formas de Estado. Então, o primeiro conteúdo que tem que ter na Constituição Federal é qual a forma de Estado. Outra coisa, os órgãos que vão integrar a estrutura desse Estado. Então, a gente vai analisar o quê? Os tribunais, a gente vai analisar dentro da estrutura dos poderes. Então, dentro dessa Constituição, você tem que ter quais são os órgãos que integram essa estrutura. Mas, além de ter a informação acerca dos órgãos, nós temos que ter o quê? Quais as competências de cada um desses órgãos. Quais as competências de cada um desse órgão. E a forma de aquisição do poder e a forma de exercício, as limitações do poder. Como é que eu posso ser presidente? Como é que eu posso ser prefeito, governador, deputado? Como eu adquiro o direito a exercer o poder? E a forma de exercício, quais são as limitações. Pois como nós já falamos aqui, dentre as características da função da Constituição, tem a de que ela é uma norma limitadora do exercício do poder do Estado. Então, ela vai trazer a forma de aquisição, a forma de exercer o poder, a forma de limitar o poder desse Estado, a separação dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Nós vamos entender a estrutura desses três poderes e ela vai, como da mesma forma, conteúdo, enumerar os direitos fundamentais, que são direitos do cidadão. Então, isso é o conteúdo de uma Constituição Federal. Como eu já disse aqui para vocês, essa é uma forma de cobrança tipicamente da banca CESP, certo? E trazendo esse conceito, a CESP tem cobrado com uma frequência muito grande os sentidos que se cobram desse conceito. Qual o sentido de cada conceito? Então, do ponto de vista conceitual, a gente vai ter essa divisão que vocês estão vendo aí na tela. Gente, a Constituição Federal, ela pode ser conceituada, o direito constitucional da mesma forma, ele pode ser analisado no seu sentido sociológico, no seu sentido político, no seu sentido material e no seu sentido material e formal, no seu sentido jurídico, culturista e através daí de uma Constituição aberta, que nós vamos ver, e quais vão ser os elementos integrantes dessa Constituição. Professor, a CESP tem o costume de cobrar isso? Sem dúvida. A CESP tem cobrado isso. Gente, a gente começa falando do sentido sociológico. Do ponto de vista sociológico, e aí eu digo para vocês, a CESP ela tem cobrado tanto quem é estudioso do direito, e vinculado ao sentido sociológico, quem é responsável? Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle é o responsável por esse conceito no sentido sociológico, certo? Para ele, o que é importante? A Constituição, ela só vai ser legítima, ela só tem legitimidade se ela representar o efetivo poder social. Se ela representar as forças sociais que constituem o poder. Ou seja, a Constituição ela tem que expressar a sociedade. A Constituição ela só vai ter legitimidade se ela estiver refletindo o efetivo poder social. Se ela for um reflexo das forças sociais no poder. Porque se não existe esse reflexo, a Constituição Federal, como já foi cobrado pela própria CESP, ela é mero papel morto. Ela não serve para absolutamente nada. Então, do ponto de vista do sentido sociológico, a gente busca Ferdinand Lassalle, que vai dizer o quê? Que a Constituição ela tem que ser um reflexo da sociedade, um reflexo dos poderes sociais. E aí a gente vai para o segundo conceito que se trata de um sentido político. Da mesma forma, gente, que eu falei sobre o sentido sociológico, o sentido político, a CESP vai lhe perguntar quem foi o principal pensador e representante disso. Carl Schmitt.
Carl Schmitt, no sentido político, ele diferenciava a Constituição da lei constitucional. E, nesse sentido, a partir desse estudo, ele vai dizer o seguinte: a Constituição, ela vai se referir a exatamente o quê? A Constituição, ela se refere à decisão, digamos assim, política fundamental. A Constituição, ela vai trazer para a gente a estrutura de governo, os direitos fundamentais, a vida democrática. Então vejam, ela traz o que nós chamamos de estrutura política fundamental. Aquilo que é necessário para a criação, aquilo que é necessário para a formalização do Estado. Então, do ponto de vista político, Carl Schmitt, ele distinguia Constituição de lei constitucional, certo? Constituição de lei constitucional, onde ele dizia que a Constituição, ele vai se referir à decisão política fundamental, estrutura de governo, direito, a questão da vida democrática. Já ao que se trata da lei constitucional, são as normas que tratam sobre o outro ponto de vista. Eles não trariam aí, digamos assim, uma matéria de decisão política. Eles não trariam uma matéria de decisão da própria estrutura do Estado. Então, para Carl Schmitt, do ponto de vista político, a Constituição é isso. É uma decisão política fundamental. Professor, a SESC vai cobrar dessa forma, perguntando quem é o pensador? Sim. Ela vai lhe perguntar dessa forma, assim como a Fundação Carlos Chagas também pode perguntar sim. Querendo vincular esse sentido político, ou sociológico, ou qualquer que seja, com o pensador a que se refere esse sentido. Certo? No sentido material e formal, a gente vai ter o seguinte. Esse sentido material e formal, gente, ele vai distribuir a Constituição Federal de duas formas. Essa Constituição Federal, quando você fala do sentido material, vai dizer o seguinte: o que é uma norma de sentido materialmente constitucional? Nessa situação, gente, independente da forma como essa matéria foi introduzida no ordenamento jurídico, o sentido material vai dizer o seguinte: toda norma que trate, toda norma que defina a estrutura da sociedade, os seus direitos, os alicerces fundamentais, a organização do Estado, a forma de Estado, a forma de governo, a gente vai ter uma norma no sentido material. Materialmente constitucional. Ela é considerada constitucional por quê? Porque ela traz uma matéria que deve ser analisada do ponto de vista da Constituição. É o assunto que ela trata, é o direito que ela está tratando, que ele é constitucional. Então, no sentido material, a norma é constitucional em razão do assunto que ela trata, em razão do direito, o alicerce fundamental, forma de governo, forma de Estado, a estrutura da sociedade. Isso são normas materialmente constitucionais. Mas quando a gente diz que uma norma é constitucional do ponto de vista formal, a gente está analisando o seguinte: que desse ponto de vista, a norma ela vai ter uma estrutura, certo? De Constituição. Por quê? Porque a forma com que ela foi introduzida ao ordenamento jurídico levou em consideração um processo mais solene, um processo mais complexo, próprio das normas constitucionais. Então, ela não é constitucional por conta do direito que ela está tratando, por conta da matéria. Ela é constitucional por quê? Porque ela passou por um processo legislativo que é um processo da Constituição, que ela está no texto constitucional. Então, a partir daí, gente, a gente pode constatar que existem normas que, muito embora formalmente sejam normas constitucionais, se a gente for pensar do ponto de vista material, ela não é uma norma constitucional. Ela não é uma norma constitucional. É só a gente analisar o artigo 242, que é muito cobrado pelas bancas examinadoras. Dê uma olhada aí no artigo 242 da Constituição Federal. Bem, o artigo 242 ele vai dizer: o princípio do artigo 206, inciso 4, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual, municipal e existentes na data da promulgação dessa Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Até aí tudo bem.
Mas aí a gente vai para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Então, gente, vejam o seguinte, em que pese o fato de, no sentido formal, porque ela está onde? Na Constituição. Se utilizou de um processo legislativo mais complexo para colocar essa norma aí na Constituição, no artigo 242, parágrafo 2º. Muito embora esse texto ele seja formalmente constitucional, do ponto de vista material não é constitucional, porque não se está falando o quê? Da estrutura do Estado, da estrutura de governo. Não está se falando do alicerce da sociedade, da forma de se estruturar a sociedade. Está se falando aqui, gente, de um ponto simples, informando que o Colégio Pedro II, ele será o quê? De competência da órbita federal. Ele vai ser mantido na órbita federal. Mas lhe digo, materialmente isso não é uma norma constitucional. Mas ela é formalmente, por quê? Porque ele está inserido dentro do texto da Constituição Federal de 1988. Então, a gente tem que saber entender o sentido material e o sentido formal. O sentido material é o quê? Qual é o que é que o direito está tratando? Qual é o assunto? Qual é a matéria? O que é que está se discutindo? Se esse assunto for inerente à Constituição, ele é constitucional no sentido material. Já no sentido formal, independente de se estar tratando de matéria constitucional, se ela for introduzida no ordenamento de acordo com as normas constitucionais, como se norma constitucional fosse, ela vai ser considerada como uma norma constitucional, certo? Então a gente tem que saber diferenciar essas situações. Vamos lá. Do ponto de vista jurídico, o sentido jurídico, nós temos aí a quarta forma de conceituar, que é o sentido jurídico. Gente, esse sentido jurídico é importante, a CESP já cobrou isso aí. A CESP quis cobrar o quê? Primeiro, quem é o pensador desse sentido jurídico? Hans Kelsen. Professor, a CESP já cobrou dessa forma? Já. A gente vai ver, quando estivermos resolvendo alguns exercícios, que a CESP cobra eminentemente isso aí. Do ponto de vista jurídico, Hans Kelsen é o representante dessa forma de conceituação de uma Constituição. E ele diz o seguinte: a Constituição, ela tem que estar no mundo do dever ser. Aquilo que deve ser, não aquilo que é. A Constituição, ela é fruto da vontade racional do homem. É o homem que estabelece normas. Ela não é decorrente de leis naturais. É o homem que vai estabelecer normas que devem vir a ser. Ou seja, a Constituição, ela vive no mundo do dever ser, no sentido aí de que ela é fruto da vontade racional do homem. E a CESP cobrou exatamente isso. Esse sentido jurídico que foi estabelecido aí por Hans Kelsen, ele foi de várias formas analisado e estudado por outros doutrinadores, inclusive por José Afonso da Silva, que traz um pouco sobre isso. Esse sentido jurídico, gente, de Hans Kelsen, que trata da Constituição como o mundo do dever ser, como aquilo que é fruto da vontade racional do homem, o homem tem vontade que seja de determinada forma, ele foi dividido em dois planos. O plano lógico, jurídico, e o plano jurídico positivo. O plano lógico jurídico, gente, é a norma jurídica hipotética. É o plano do suposto. É aquilo que a norma ela coloca como algo, como objetivo. É aquela situação em que você quer que seja aplicado, né? Como a gente falou, o mundo do dever ser. Então é o plano lógico jurídico. É aquilo que deve ser aplicado. É uma situação hipotética. E tem o plano do jurídico positivo. O jurídico positivo, gente, é a norma positivada. É a norma suprema criada. É o texto da Constituição Federal de 1988. Então, gente, esse sentido jurídico, mais uma vez, deve ser estudado. A CESP tem cobrado com relação a isso no seu conceito. Primeiro,
vinculando a quem é o pensador, quem é que representa esse sentido jurídico, Hans Kelsen. Depois, dizendo qual é o significado desse sentido jurídico, certo? A Constituição como o mundo do dever ser, a Constituição como uma expressão, o fruto da vontade racional do homem e não em razão de leis naturais. E os dois planos que foram divididos a esse sentido jurídico. O plano lógico-jurídico, ou seja, situações hipotéticas, a norma jurídica hipotética, e o plano jurídico-positivo, certo? A norma posta, a norma positivada, é a criação do próprio direito, é a positivação do direito com a criação de uma estrutura, de um ordenamento, certo? Do ponto de vista, o quinto sentido é o sentido culturista. Gente, quando nós falamos sobre o sentido culturista, a gente vai entender o seguinte: qual é o conceito desse sentido culturista? A Constituição Federal, ela é objeto, ela é produto de um fator cultural. A Constituição, ela é produzida pela sociedade. Ela é fruto de fatos culturais. E ela, por conta disso, ela deve influir sobre quem? Sobre a própria sociedade. Então, quando a gente fala sobre esse sentido culturista, a gente vai pensar em fato cultural. A Constituição criada com base em um fato cultural, certo? E quando a gente fala assim, olha, a Constituição, ela tem que ser aberta. A Constituição aberta, gente, ela tem que permanecer no seu tempo. A Constituição, ela tem que estar de acordo com toda a estrutura. A Constituição, ela tem que estar de acordo com as mudanças sociais, para que você evite que essa norma, ela desmorone, né? Ela perca a aplicabilidade. Então, a Constituição aberta no sentido de ela estar exposta às pressões sociais, dela estar exposta aos fatores sociais e se manter ao longo do tempo com o fim de evitar o risco de um desmoronamento dessa força normativa, certo? Com o fim de evitar esse desmoronamento de uma força normativa. E aí, quando a gente pensa ainda no conceito de Constituição, quais são os elementos que devem integrar esse conceito de Constituição? Quais são os elementos integrantes da Constituição? São 4, gente. Soberania, que vamos falar sobre isso lá na frente. Finalidade da Constituição. Povo e o território dessa Constituição. Então, são 4 elementos que vão ser aplicados, 4 elementos que são integrantes aí da Constituição. E com base nisso, mais uma vez, a gente determina o autor porque a CESP tem cobrado isso e a Fundação Carlos Chagas tem ido no mesmo caminho. O Canotilho, JJ Gomes Canotilho, ele traz uma estrutura para a gente do que seria uma Constituição ideal. Para Canotilho, gente, a Constituição ideal, ela deve ser uma Constituição escrita, certo? Essa Constituição deve conter uma enumeração de direitos fundamentais individuais, como, por exemplo, o direito de liberdade. Essa Constituição, ela deve adotar um sistema democrático formal, ou seja, com a participação do povo na elaboração dos atos legislativos. E, como eu falei para vocês, o povo ele tem a titularidade do poder, mas quem é que representa ele? Os parlamentos, certo? Os parlamentares. Então, ele tem esse sistema democrático formal. E a Constituição ideal para JJ Gomes Canotilho, ela deve assegurar a limitação do poder do Estado, mediante o princípio da divisão de poderes, certo? Então, voltando aqui, a gente tem, a partir daí, um conceito dessa Constituição, e que por várias vezes foi objeto de cobrança da prova da CESP, como a gente já tinha dito aqui anteriormente, certo? Então, vocês têm que ir analisando cada conceito no sentido político, jurídico, e analisando isso aí, vincular ao pensador, porque é dessa forma que a CESP tem cobrado, é dessa forma que a Fundação Carlos Chagas tem cobrado, ok?